nós temos aqui uma questão importante. Tem duas questões, uma questão conceitual e uma questão técnico-jurídica. A questão conceitual, em primeiro lugar, é o seguinte, quer dizer, as reservas internacionais, elas são parte do balanço do Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil se financia no mercado com operações compromissadas, hoje, né, e compra as reservas internacionais. Então, simplesmente, o Banco Central vendendo reservas internacionais, ele simplesmente faz caixa. E tem que necessariamente usar esse caixa para pagar operações compromissadas. Não teria justificativa e condições do Banco Central ficar com caixa de um lado e financiando esse caixa no mercado às taxas de mercado. Por outro lado, para que esse recurso fosse usado, por exemplo, em obras públicas, seria necessário que o Banco Central transferisse esse recurso para o Tesouro Nacional. Para o Tesouro Nacional usar esses recursos para financiar, por exemplo, as obras. O problema disso são de duas ordens, eu mencionei. O primeiro deles é a questão de que o Banco Central, por lei, não pode financiar o governo federal. Né? O Banco Central tem por função fazer política monetária e, se for o caso, carregar as reservas internacionais. Mas vamos supor que fosse possível. Vamos supor. Tá? Vamos supor que a lei não proibisse isso, não vedasse isso que veda. Vamos supor, apenas conceitualmente, que não vedasse. E que o Banco Central pudesse simplesmente emprestar esse recurso para o Tesouro, que não pode. Pois é, ou não sei se era no mesmo, alocaria no Fundo Soberano, o Fundo Soberano iria fazer a aplicação desse recurso em despesas primárias, que são despesas de obra. Tá certo? Então, na realidade, o Fundo Soberano seria um mecanismo de passagem, mas, na realidade, esta seria a evolução da situação. Pois bem, com isso, o que nós teríamos, em última análise, se nós olharmos o balanço consolidado da União, caso isso fosse feito? Hoje, do endividamento público total, né, tem a dívida bruta, que cresce e que tem aí reservas. Mas, dentro da avaliação do endividamento público brasileiro, o mais relevante, né, é a dívida pública total menos as reservas internacionais. É a dívida líquida de reservas. Pois bem, no momento em que, em tese, fosse possível, juridicamente, vender reservas e pegar esse dinheiro e gastar, aplicar em obras, por exemplo, independente do mérito disso, nós teríamos simplesmente um aumento da dívida líquida. Ponto. Aumenta a despesa primária, aumenta a dívida líquida. Vamos supor que fosse esta a finalidade última, fosse esse o objetivo. Bom, aí seria um objetivo mais direto, o Tesouro Nacional fazer a emissão de dívida e aumentar a despesa primária e investir nas obras. O que significa na prática o quê? Exatamente o aumento do déficit. Ponto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o uso de reservas não resolve o problema básico nosso, que é o déficit público elevado, e o problema do aumento da dívida pública líquida de reserva dentro de uma trajetória que estava se configurando como insustentável. Né? Então, basicamente, é esse o ponto. Não há, digamos, uma solução melhor que não seja uma que leve, em primeiro lugar, a um controle do crescimento das despesas obrigatórias, né? E, em consequência disso, aí sim, com o tempo, o país ter condições para aplicar em obras e etc. Além de também ser muito importante como parte desta equação, não para resolver o problema dessas obras públicas lá paradas necessariamente de todas, principalmente as pequenas, mas grandes obras certamente que podem ser objeto de privatização, concessões e etc.